Esse é mais um corte da live dos meio amadores. Nós estamos semanalmente nas multiplataformas, transmitindo diversos jogos. Antes de começar o vídeo, confere aí se já está inscrito no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Agora sim. Vamos chegando então para nossa análise do jogo. Corinthians 2, Fluminense 0, um jogo em que o Corinthians começou se defendendo naquela postura que tinha apresentado nos últimos jogos diante de Flamengo e Argentinos Júnior. O Fluminense não conseguiu penetrar a defesa do Corinthians, não conseguiu criar grandes oportunidades e dessa forma o Corinthians foi aos pouquinhos ganhando confiança, aproveitando os espaços que o Fluminense deixava em sua defesa e conseguiu um grande resultado na Neoquímica Arena, 2-0, 2 gols de Roger Guedes. O primeiro, um cruzamento que vem do Matheus Bidu, Yuri Alberto escora e ele de cabeça complementa. E o segundo, já no finalzinho, cruzamento do Fagner, ele vai cabecear, tenta fazer o passe pro Yuri Alberto, mas a bola acaba indo em direção ao gol e mata o goleiro Fábio, 2-0. Partida ruim do Fluminense, o Corinthians, dentro daquilo que pode oferecer e que vinha entregando, jogou dentro das suas limitações e consegue um ótimo resultado. Adiel Reis, aliás, Cássio Ângelo. Estevão Barros, um resultado que eu acho que surpreendeu a todos que acompanhavam o futebol brasileiro durante as últimas semanas, já que o Corinthians vinha muito mal. Não tinha vencido ainda no comando do Vanderlei Luxemburgo, mas embora eu já tinha falado no pré-jogo que eu via melhora na equipe do Corinthians desde o jogo contra o Fla. Contra o Fla eu acho que o Corinthians não merecia perder, embora um cruzamento lá na área, na última bola do jogo, teve uma vacilada da defesa. Mas hoje não, hoje o Corinthians tinha tudo para vencer, teve o fator campo, teve o fator sorte e fez o jogo e fez os gols num jogo como ele se propôs a fazer. Futebol reativo, o primeiro ali numa inversão de bola para a área do lado esquerdo com o Matheus Bidu e o segundo pelo lado direito com o Fagner. Detalhe, o Yuri Alberto participando das duas partidas e as duas finalizações do Roger Guedes. Agora, essa vitória é importantíssima para o Corinthians, e eu botei até o aumentativo do verbo, do adjetivo importante, para flexioná-lo e mostrar uma ênfase nele, dizendo que é uma vitória importantíssima, porque pode ser a virada da chave do Corinthians na temporada. O Vanderlei tá certo, a gente que jogou bola, a gente sabe bem disso, às vezes a coisa não tá mal, e vencer uma equipe como é o Fluminense, que está bem na Libertadores, está jogando lá em cima no Campeonato Brasileiro, isso traz moral, isso traz convicção com o trabalho que está sendo feito, isso traz confiança. Quem sabe no próximo jogo agora o Maicon não tente um chute de fora da área, o Rony não tente um chute de fora da área, o Fausto Vera não tente um chute de fora da área, ou até algo mais ousado para essa equipe do Corinthians. Quem sabe o Maicon e o Rony não tentem tocar a bola para frente ao invés de serem passes laterais. Uma vitória que vem para dar confiança para o Corinthians. Ele é um sinal de alerta no Fluminense. Por que um sinal de alerta? Porque alguns jogadores tecnicamente estão caindo. O Ganso não jogou bem, o John Arias começou bem, mas caiu muito de ritmo, o Cano muito agoniado, embora a bola também não tenha chegado, e o Fluminense mais uma vez é isso, quando não joga bem é muito cruzamento, e cruzamento para uma equipe que não joga com um centroavante tradicional, porque o Cano é um jogador baixo de 1,72 m. Sinal de alerta para o Fluminense, alegria e festa para o Corinthians. Vai ter que escalar agora uma montanha muito grande contra o Atlético Mineiro, já que tem 2-0 de desvantagem no placar. Senhor Estevão Barros, o homem da informação. E sobre agora a partida do Fluminense, Adiel, você fez a pergunta no final da transmissão se o Fluminense jogou para perder, né? Se o que foi apresentado pela equipe fez justiça no placar da derrota. E todos concordamos que sim, mas eu queria te ouvir também sobre essa questão, sobre o desempenho hoje do Fluminense, que de fato foi muito abaixo, né? Teve mais a bola, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver do Fluminense, passe, trocas de movimentação, mas pouca eficiência, né? A bola não conseguia chegar na área, as finalizações também foram 7 no gol, mas a maioria delas de fora da área. Teve só uma chance que foi com o John Kennedy muito clara, e aí ele desperdiçou.
Mas foi um jogo muito abaixo do Fluminense, de fato, né? Foi, e não tem nem a desculpa do físico, Estevão, porque foram jogadores que foram poupados, né, no jogo do meio de semana na Libertadores, na altitude. Só que, lembra que, eu não sei se provavelmente vocês dois vão lembrar, a audiência não sei, mas no início da temporada a gente sempre falava, olha, o Fluminense está bem, a gente não sabe até quando vai durar. Brincadeiras à parte, os times comandados pelo Fernando Diniz parece que tem um teto de produtividade e chega um período do ano que eles começam a cair. Já são 2 partidas em que o Fluminense perde, 2 partidas em que ele vai mal. Uma a gente pode considerar altitude, time reserva, outra não. Pegar um Corinthians que está sendo reconstruído, mas não vinha fazendo boas partidas e levar 2 gols de uma equipe que não tinha feito gols nos últimos 3 jogos, para dizer o mínimo, é um pouco complicado, viu? Paulo Henrique Ganso jogando muito recuado, quase como um volante, situação estranha. O principal jogador do time foi o lateral direito, Samuel Xavier, que a bola só chegava nele. Não é brincadeira, não. O Samuel Xavier estava em todos os lugares do campo correndo para dar opção, porque o time não estava posicional como é a estratégia do Fernando Diniz. Eu acho que Samuel Xavier e John Arias fizeram uma boa partida e foi um destaque tricolor carioca. Mas o restante do time muito mal, viu? Muito mal. Muita troca de passe para o lado, não tinha aquelas infiltrações. O Germancano não teve uma chance clara de finalizar. A única chance que o Fluminense teve diante do Cássio foi com o John Kennedy, e ele chutou todo errado na bola. Então, Estevão, a ver o que vai acontecer nas próximas partidas do Fluminense, viu? Porque parece que eles bateram esse teto de produtividade. Então, daqui para frente, fica essa incógnita aí do que pode ser o Fluminense de Fernando Diniz. Falando em próximas partidas, 2 equipes voltam a campo no meio de semana para Copa do Brasil, nos seus compromissos. O Corinthians tem que reverter a situação diante do Atlético Mineiro, enquanto que o Fluminense tem um Fla-Flu pela frente. A primeira partida terminou empatada em 0-0. Agora o mando é da equipe do Flamengo. O jogo acontece na quinta-feira, a partir das 8 horas. E, Cássio Ângelo, o que imaginar desse Fla-Flu aí, que as 2 equipes embaixo, o Flamengo, né, numa crise desde o início da temporada, e o Fluminense agora com esse momento de baixa aí do dinizismo, como o Adiel falou, né? A fase de baixa do ciclo do dinizismo chegou. Esperar muita vontade das 2 equipes e pouco futebol. Eu acho que falou aí na equipe rubro-negra. Ontem nossa audiência internacional, o senhor já entrou em contato comigo, meu querido amigo Gonzalo Ivan Portales, lá do Chile, chileno, falou que gosta muito do Sampaoli, pelo que ele fez lá no Chile, diz que a seleção de Carequinha é muito bom, mas que lá no Fla, para ele já deu, já era para ele pegar o beco e voltar a treinar o Chile. Não agrada o treinador Sampaoli e em virtude disso eu acho que vai ser um jogo de muita vontade. Eu acho que as 2 equipes vão querer explorar o momento ruim que o adversário está vivendo e querer instalar a crise permanente, seja na Gávea, seja na Laranjeiras. E o Corinthians, Adiel, quarta-feira na Neoquímica Arena, partida de ida no Mineirão, 2-0. Encara o Atlético Mineiro, que daqui a pouco joga contra o Palmeiras. Que imaginar desse confronto aí? O Corinthians tem chance de reverter o placar? Como torcedor, eu diria que sim. Como analista de futebol, claro que não, né? O Corinthians não tem futebol ainda para bater de frente com o Atlético Mineiro. Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Motivação para essa vitória em cima do Fluminense, fez o resultado que dá para levar para os pênaltis contra o Atlético Mineiro. Então pode ser que aconteça aí uma virada de chave e de repente o Corinthians se classifique. Mas não, acho que não é uma frustração da torcida do Corinthians ser eliminado agora da Copa do Brasil, Estevão, porque dá para se concentrar no Campeonato Brasileiro, viu? Haja visto que a Libertadores é um campeonato que tem mais tempo entre as rodadas. A Copa do Brasil ela pode ser um empecilho para essa preparação do Vanderlei Luxemburgo. Então, se for eliminado agora, perdeu para uma grande equipe, estava em reconstrução, pode fazer uma grande partida, mas
enfim. Eu confesso que eu não acredito numa classificação corintiana como analista de futebol, né? Como torcedor, claro, vou torcer até o final. Mas assim, é muito difícil, viu? Já foi difícil contra o Remo, tendo que reverter 2-0 e ir para o pênalti. Contra o Atlético Mineiro, não acredito que vai ter as mesmas chances, não. Tá certo, então. Para fechar nossa análise, vamos então para as nossas notas. Eu tô. Agora que a gente investiu, eu vou usar isso até o cu fazer bico, viu? Adiel Reis, começando então. Se dá pra pagar, a gente vai lembrar. Adiel Reis, começando então pela nota do Corinthians. 8. Vou dar 8 pela vitória, pelo empenho. Não teve muita tática não, viu? O Corinthians continua sendo um time reativo, um time que joga no contra-ataque. Só que se aproveitou muito bem dos espaços oferecidos pelo Fluminense. E quando fez os gols, o Luxemburgo mexeu bem. Destaque importante, o Luxemburgo mexeu bem. Mexeu na lateral direita, onde o Bruno Mendes estava sendo sobrecarregado, estava cansado. E contou com a sorte da bola não procurar o Yuri Alberto, fugir dele e ir pro gol, viu? Então, o Corinthians merece aí um 8. Cássio Ângelo. Eu vou pegar aí o ponto que o Adiel colocou e vou complementar. 8 também. Pela mudança de atitude que teve a equipe do Corinthians diante da partida, tá? Jogou muito bem. Foi uma equipe aguerrida, e é isso. Se a tática não tá dando certo, pelo menos que vá na vontade. Hoje foi assim que o Corinthians foi. Mais coração do que inspiração. Mais coração do que tática. Então, isso muitas vezes foi a marca da equipe corintiana alvinegra. Então, nota 8. Bela vitória. 8, então, a nota do Cássio, eu vou acompanhar vocês. 8, achei que o Corinthians apresentou melhoras. Hoje jogou futebol, né? Nas últimas partidas estava só se preocupando em se defender. E hoje conseguiu mostrar alguma coisa ofensivamente. Como o Adiel falou na análise dele, acho que para vencer o Atlético Mineiro vai precisar de mais. Mas justamente tendo o lado bom de uma possível eliminação, justamente tem mais tempo para trabalhar. Mas hoje já mostrou aí uma evolução. O Luxemburgo parece estudante fazendo trabalho, né? Ele pediu 10 jogos, e aí ele no 10º começou a apresentar alguma coisa, no 8º começou a apresentar alguma coisa. Ou seja, parece eu com o meu TCC. Bom, vamos lá então agora o Fluminense. Adiel Reis, sua avaliação aí do Fluminense no jogo de hoje. O Fluminense merece um 3, Estevão. Muito toque de bola, muita posse de bola, mas só isso. O aposicional que a gente esperava, jogadores fora de posição, não aconteceu. E pouca criatividade, Ganso pouco inspirado, John Arias pouco inspirado, e enfim, nota 3 para o Fluminense, que hoje não fez uma boa partida e jogou um futebol que mereceu perder de 2-0 para um Corinthians. 3 a nota do Adiel. Cássio Ângelo. Vamos ver, cara. Fluminense, nota 2 para o Fluminense, porque o lance do John Kennedy, para mim, é epítome desse time do jogo de hoje. Finge de tudo que jogou o Fluminense. Toque de bola, objetividade, cruzamento, sendo que não tem um grande centroavante. Esperava alguma coisa acontecer, não acontecia. Em virtude disso, eu acho que nota 2 está bem dado. Embora há de se ressaltar que ele fez a única mudança que ele sabe fazer, que é tirar o zagueiro e colocar um volante. Pois é, né? Essa substituição do Diniz também tá manjada. O Cássio foi com nota 2. Cara, eu tô tentando pensar em algo positivo aqui que teve na equipe do Fluminense e tá difícil. Eu vou com 1, porque a equipe mostra que tem volume de jogo, que tem movimentação, todas essas bases estão lá. Mas, cara, tem jogo que é impressionante, é uma lentidão. Hoje a equipe, nossa, numa preguiça no primeiro tempo, não conseguia avançar, fazer jogadas ofensivas de grande perigo. E dependia muito da individualidade. Hoje a individualidade também não apareceu. Jogadores mal, principalmente no segundo tempo. Então, nota 1 aí pro Fluminense. Adiel Reis, agora a sua avaliação pro Luxemburgo.
O Luxemburgo foi mesmo. O Luxemburgo botou um time reativo, um time que gosta de esperar o adversário, deu a bola para o Fluminense, contou com uma partida ruim do Fluminense, então teve muita estratégia. Só que aí ele entendeu que o Roger Guedes é bom na ponta esquerda, né? Não fazendo o segundo atacante. E quando essa alteração aconteceu, deu certo. E quando fez o primeiro gol, fez boas mexidas, então o Vanderlei Luxemburgo merece uma nota 7, Estevão Barros. 7, então, nota do Luxemburgo. Cássio Ângelo. 7,5 pro Luxemburgo. Acho que ele veio com uma boa ideia de jogo. O Corinthians conseguiu executar bem nos primeiros minutos, embora o primeiro tempo tenha sido ruim de ambas as equipes, mas fez os ajustes ali pontuais, como o Adiel bem colocou. Botou o garoto Roger Guedes na esquerda, a entrada do Yuri Alberto, vendo que ele ainda não tem condições de jogar como ele jogava antes, botou ele como segundo atacante, mas para ser o líder técnico dentro da equipe. Quando o Renato Augusto entrou, só o escanteio, que já foi bem batido, já levou perigo se eu não me engano, a cabeçada eu acho que foi do zagueiro Murilo até. Do Gil, isso foi do Gil. Então acho que 7,5 tá bem dado aí pro professor Luxemburgo. 7,5, nota de Cássio Ângelo. Vamos, então, pra minha nota, eu vou colocar aqui um 8 também pro Luxemburgo. Mexeu bem no jogo, soube ler bem a partida. Aliás, ele sempre foi um cara, durante toda a sua história, que tinha como marco isso, né? Saber substituir muito bem durante as partidas, e hoje, com o resultado na mão, soube ler. A entrada do Fagner ali ajudou o time do Corinthians a ter mais saída pela direita, tanto que é dele o passe pro gol do Roger Guedes, o segundo. E as entradas do Wesley também, para ter mais velocidade no ataque. Enfim, o Renato Augusto, depois quando entrou, justamente para prender mais a bola no meio campo também. Muito bem o Luxemburgo, nota 8, aí ficou com média final 7,50, a do Fluminense ficou 2, então a nota do Fluminense final. Agora Fernando Diniz, Adiel. Fernando Diniz, bom, não fez nada certo hoje, né? Fica aqui o questionamento, viu? Queria que o Fernando Diniz respondesse, porque eu acho que o Brasil inteiro quer saber, acabou o gás do dinizismo? Porque parece que é impressionante. Tá chegando o mês 6, e aí o time do Fluminense não consegue jogar. O time do Fernando Diniz não consegue jogar. Será que tem esse limite? Falta criatividade, mexeu mal, as mesmas alterações, não tem versatilidade tática para alterar e fornecer perigo ao Corinthians, que estava mal, Estevão Barros. O Fluminense jogou tão mal que a gente está elogiando o Corinthians aqui, entendeu? O Corinthians, que antes do jogo tinha uma expectativa, você, por exemplo, de 3-0, o Cássio apostou também numa vitória do Fluminense, depois no empate, e depois Sim, depois do jogo a gente está falando que o Corinthians jogou bem e o Fluminense foi mal. Então, assim, Fernando Diniz precisa rever algumas coisas em relação à versatilidade técnica. Nota 1 para ele. Nota 1, a nota do Adiel, putaço aí com o Fernando Diniz. Quero saber do Cássio Ângelo, o que ele avaliou na partida. Oi? Acabou o amor, hein? Eu não tenho mais nada realmente a acrescentar. Acho que o Adiel fez uma leitura perfeita do que foi o Fernando Diniz no jogo. Eu só vou rubricar embaixo tudo que ele falou e acompanho nota 1 também. Partida pífio aí do Diniz como treinador. 1, então? Sim, senhor. 1, a nota do Fernando Diniz. Cara, o problema do Diniz também é que ele é muito previsível nas substituições, cara. Eu falei que o Luxemburgo ele mexe bem, mas o Diniz é o extremo oposto, né? Ele mexe muito mal, e não é de hoje. No São Paulo ele também fazia substituições, eram raras as vezes que alguma coisa que ele colocava mudava o panorama da partida. E ele começava, conforme as coisas passavam também, o tempo passava, ele ia sempre repetindo as mesmas substituições nos jogos. Então, isso me irrita um pouco. Mas hoje, de fato, ele também foi muito, muito mal durante a partida. O Fluminense não jogou bem. E eu vou com meio pro Diniz. 0,83 a nota do Diniz, então. Adiel Reis, arbitragem. O Voaden não fez nada de errado, cara.
Impressionante. Uma coisa, acho que é por isso que choveu quase todo o jogo em Itaquera. O Voaden não interferiu na partida, a revisão do gol do Roger Guedes foi rápida, deu cartão quando precisou dar cartão, não deu um acréscimo exagerado quando o primeiro tempo estava horroroso. Então eu vou dar 8 para o Voaden. Pasmem, o Voaden não atrapalhou em nada a partida. Viu? Cássio Ângelo. O Adam é um bom árbitro, cara. Problema só que ele é para-raio de problemas, né? Teve até um princípio ali de confusão. Era o Matheus Bidu, eu não lembro quem era. Acho que era o Samuel Xavier até, da equipe do Fluminense, empurra. Mas ele em si não é um árbitro ruim. Quando eu falei assim, sintoma de problemas, não era por causa que ele complica o jogo, é que ele é um para-raio de problemas. E botaram também no VAR o Daniel Nobre Bins, que é outro para-raio de problemas, mas esse como árbitro é ruim. Hoje fizeram uma partida protocolar. Inclusive, um lance, Adiel, me chamou bastante atenção. Você me perguntou durante a transmissão, não vou lembrar qual o lance, mas eu lembro da pergunta que você me fez. O que aconteceu ali? Eu falei, não, é que a revisão de um impedimento foi rápido. O Voaden não viu. Mas aí ele deu impedimento. Você até achou que tinha sido dado vantagem, mas porque a revisão realmente é rápida e a gente aqui no Brasil não está acostumado com isso. Então nota 8,5 pro Voaden. Não é o Voaden que tem fama de ignorar o VAR? O pessoal não gosta muito? Ele mesmo. Que ele é grosso com o VAR. Sim. Mas ele faz certo, cara. Bom, porque pegar o do Daniel Nobre Bins é dose pra mamute. Nesse caso aí, com essa figura no VAR, de fato, é melhor ignorar mesmo. Eu vou acompanhar o Adiel no 8. Foi uma partida segura, pouco problema. Ele controlou muito bem, até naquela confusão como o Cássio trouxe aqui. Ele já soube gerir ali, já chegou separando, amarelou o Bidu, amarelou o Samuel Xavier. E, de fato, não tivemos nenhum grande lance de polêmica na arbitragem. Controlou muito bem a situação. Nota 8, então, pro Voaden, que terminou com nota final 8,17. Partida agora, Diel Reis. Olha, pela vitória do Corinthians eu vou dar 5, viu? Mas um primeiro tempo lento, um primeiro tempo chato, um primeiro tempo que a gente estava com sono aqui, um segundo tempo um pouco mais movimentado, o Corinthians resolveu jogar bola. E tem uma teoria, eu acho que o preparo físico do time do Corinthians só dá para jogar 45 minutos. Então, no primeiro tempo eles arrastaram, esperaram o Fluminense cansar para jogar bola no segundo tempo. Agora, no todo, Estevão, não foi uma partida legal não, viu? O Fluminense não forneceu perigo pro gol do Cássio e levou o gol do Corinthians. E só um detalhe, mais uma vez, volto a dizer, o Roger Guedes tentou dar assistência pro Yuri Alberto e a bola fugiu dele e foi pro gol. Por tudo que isso aconteceu, 5 para a partida de hoje. Cássio Ângelo. Nota 5 também, mas meus motivos são diferentes. Primeiro tempo enfadonho, chato. Tivemos que arranjar vários outros assuntos aqui para não cochilarmos. Duas equipes simplesmente resolveram não jogar, embora o do goleiro Cássio tenha feito 2 defesas ali, mas também Matheus Bidu batendo escanteio, não levava perigo nenhum pro Corinthians. O Corinthians cercava a área do goleiro Fábio, tinha medo de estar de fora da área. Mas no segundo tempo, pela mudança de postura do Corinthians, a equipe resolveu jogar bola e viu que não precisava muito para vencer o Fluminense. Nota 5 para a partida. 5. Vou colocar um 6 pelo segundo tempo. Foi um pouco animado. Eu gostei do segundo tempo, foi movimentado. O primeiro tempo, como vocês falaram, foi horroroso, de fato sonolento, cansativo, mas o segundo tempo foi animado, então eu vou fechar com 6 para a nota da partida. Nota final, então, 5,33. Agora chegou a hora, senhores, de selecionar aí os craques, os bagres. Na verdade, o craque e o bagre, né? O Jobson e o astronauta da partida de hoje. O craque da partida e o bagre da partida. Vamos começar pelo astronauta? Pode ser. Então, Adiel, você que já começou aí, por favor, cite o seu candidato, seu indicado. Tem várias opções, mas pela importância do jogador para o time, eu vou citar aqui Paulo Henrique Ganso, tá?
pegou muito na bola e parecia escada rolante, né? Só deixava passar, só tocava para o lado, não deu uma assistência, não gerou um toque assim para o canto. Teve uma situação ali só, eu acho que nem foi ele que fez. Muito futebolzinho de preguiçoso, viu? O Ganso mostrou às vezes por que ele não daria certo lá na Itália, né, Cássio? Hoje foi mal pra caramba. E para quem carrega a camisa 10 do Fluminense, e pelo futebol que ele mostrava no início do ano, ele é o meu voto, Paulo Henrique Ganso. Cássio Ângelo. Vou acompanhar o Ganso, eu vou acompanhar o Adiel a votação Ganso. Embora eu vou fazer uma menção honrosa ao garoto John Kennedy, cara, um jogador, John Kennedy, não dá pra perder aquele gol, meu garoto. Sequer foi defesa do goleiro do Cássio, ele simplesmente chutou pra fora de uma forma bizarra. Mas o Ganso é isso, cara, pegou a bola hoje totalmente sem objetividade. Para um jogador com a técnica e o talento do Ganso, realmente decepciona a partida que ele fez. Então, Paulo Henrique Ganso é o astronauta da noite. Eu acompanho os senhores. Foi uma partida horrorosa mesmo. Do camisa 10, que eu gosto, mas hoje foi muito ruim, muito toquinho pro lado. E deixou muito a desejar. O Ganso tava meio tímido hoje, né? Tava meio tímido, não tava a fim de jogo, não. Tava com soninho, talvez, né? Domingo à tarde, complicado. Depois do almoço, difícil. Agora o Jobson, Adiel. Eu ia votar no goleiro Cássio, né? Porque ele foi importante, mas como a brincadeira é botar a bola na rede, como diz o grande comentarista Cássio Ângelo, meu voto vai pro Roger Guedes, cara. Porque na pseudo-assistência do Yuri Alberto e na tentativa dele de fazer assistência pro Yuri Alberto, ele fez os 2 gols e tirou o Corinthians da má fase, que a partir de agora, vocês vão ver nos comentários, o Corinthians é o melhor time do Brasil, viu? Então meu voto é pro Roger Guedes. Cássio Ângelo. O Roger Guedes, a brincadeira é colocar a bola ali atrás das balizas. Só foi 2-0 por causa do Roger Guedes. E eu vou fazer uma menção honrosa ao goleiro Cássio. Só foi 2-0 por causa do goleiro Cássio também. Defesas providenciais. Mas o Roger Guedes estava no lugar certo, na hora certa, né? Agora acreditou ali que o Yuri Alberto fosse escorar a primeira bola. Acreditou no cruzamento do Fagner. Então o Roger Guedes, o cara da partida hoje. O Roger Guedes tem um mérito porque ele acreditou que uma jogada do Yuri Alberto ia dar certo, né? Então mostra muita fé aí o rapaz e conseguiu completar a jogada. No segundo gol ele percebeu, tentou ainda escorar, mas a bola fugiu do Yuri Alberto. É aquele ditado, né? A bola procura o craque. Acho que o inverso é a bola foge do Bagre. Foi o que aconteceu com o Yuri Alberto hoje. E o Corinthians venceu por 2-0. Vitória merecida pelo que foi o jogo de hoje.